Hora de encarar a questão de número 6. Numa avenida de trânsito rápido, a velocidade dos veículos em certo trecho e em dado horário foi observada e está apresentada no quadro abaixo. Para diminuir o número de acidentes nesse local, a Companhia de Engenharia de Tráfego estabeleceu um limite de velocidade a essa avenida igual à média da velocidade dos carros observada. Para controle, irá instalar um radar que é acionado quando a velocidade do veículo chega a 10% acima da velocidade limite. A velocidade de acionamento do radar será de... Então, pessoal, nessa questão, eu tenho que primeiro calcular a média dessa distribuição, para depois aplicar 10% e chegar no resultado em que o radar vai ser acionado. Combinado? Então, veja. Primeiro passo, achar a média. Ó, a velocidade da avenida vai ser a média dessa distribuição. Bem, o que eu posso observar? Que eu tenho 5 classes e que 110 carros foram o quê? Analisados. Beleza? Então aqui ó, é frequência simples, o número de carros de cada classe. Eu tenho 10 carros no primeiro intervalo, 20 carros no segundo intervalo, 45 carros no terceiro intervalo, 30 no quarto intervalo e 5 no quinto intervalo. Total 110. Certo. Primeiro passo, se eu vou ter que calcular a média, eu já sei. Vou simplesmente calcular a média escrevendo a fórmula. Primeiro passo, escreve a fórmula. Eu tenho a média aritmética de uma distribuição de frequências. Então, é FI, que é a frequência simples, que eu já tenho, o ponto médio, que ainda é desconhecido, dividido por N, que eu também já tenho, que é 110. Olha como fica fácil. Depois que você escreve a fórmula, fica bem tranquilo o resultado e o raciocínio. Então, FI, frequência simples, está aqui. Ponto médio ainda não tenho, mas vou calcular. E o N que eu tenho, que é 110. Então, vamos lá. Primeiro passo, achar o ponto médio. Vou dividir aqui em duas partes. Ponto médio. Como é que eu acho o ponto médio, Thiago? Basta somar o limite inferior, 50, com o limite superior, 60, e dividir por 2. Então, 50 mais 60 dá 110, dividido por 2 dá 55. Beleza? 60 mais 70 dá 130, dividido por 2, 65. Preciso continuar? Teoricamente, não. E se quiser continuar, daqui a pouco você vai entender por que não precisa continuar. E se quiser continuar, não precisa mais ficar somando. Observe que a amplitude é sempre 10, então vai sempre aumentando 10 unidades. Ó, 85 e 95. Beleza? Aí, foi aumentando 10, 10, 10. Pois é. Então, Thiago, olhando para a fórmula, eu tenho que pegar FI, está aqui, multiplicar pelo ponto médio, que também já está aqui. Então, eu vou multiplicar a segunda coluna pela terceira. 10 vezes 55, tudo bem. 20 vezes 65, tudo bem. 45 vezes 75, não, pessoal. Olha que produto chato. 30 vezes 85, 5 vezes 95, não. Então, galera, vamos fazer o seguinte? Vamos mais uma vez eliminar esse ponto médio. Eu não gostei do ponto médio que eu encontrei na questão. Se eu não gostei, eu posso transformar. Eu posso criar um outro ponto médio, que é o que nós chamamos de ponto médio transformado. Beleza? Então tá aí. Esse é o nosso ponto médio transformado. Ok? E, Thiago, como é que vai ficar esse ponto médio transformado? Bem, vou colocar bem aqui em cima, para você enxergar melhor. O meu ponto médio transformado vai ser, na realidade, igual. Preste atenção. Você pode criar o ponto médio que você
você pode montar o ponto médio que você quiser. Eu vou montar o ponto médio seguinte. Vou pegar aqui o primeiro ponto médio, que no caso é 55, o primeiro, e vou simplesmente subtrair. Subtrair o que, Thiago? Do primeiro ponto médio. 55. E depois dividir por 10. Quer dizer, então, que vai dar zero. Exatamente. 55 menos 55, dividir por 10, dá zero. Agora, eu vou pegar 65, que é o próximo ponto médio. Aí eu pego 65 menos 55, que foi o primeiro ponto médio, e vai dar 10. Dividir por 10, dá 1. Depois eu pego o próximo ponto médio. Ah, Thiago, quer dizer então que esse valor aqui vai ficar congelado e esse aqui também vai ficar congelado. Isso. O lá de cima, meus amigos, é o nosso primeiro ponto médio. E esse aqui, esse 10, na realidade é a nossa amplitude. Então, H. Certo? A amplitude você representa pela letra H. E esse primeiro aqui vai ser sempre o ponto médio que eu estou analisando. 75 menos 55 dá 20. Dividido por 10 dá 2, 3 e 4. Beleza? Então, perfeito. Aqui fica o ponto médio original menos o primeiro ponto médio dividido por 10. Tiago, agora defenda o seu ponto médio. Por que você escolheu esse ponto médio? Lembrando, mais uma vez, a escolha da transformação, ela é pessoal. Se eu achei por bem subtrair o primeiro ponto médio, que é 55, e dividir sempre pela amplitude, que é 10, eu no final vou ter que corrigir, levando em consideração a escolha que eu fiz. Se você em casa disser assim, não, Tiago, eu não quero invenção. Eu quero só tirar 55 de todo mundo. Pode? Pode. Tira 55 do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Não, Tiago, eu quero somar 5 a todos os pontos médios. Pode? Também pode. Pessoal, mais uma vez, o que eu quero que você entenda? A decisão de que tipo de transformação usar, ela é pessoal. É tanto que muitos amigos professores, no lugar de seguir o raciocínio, ponto médio original, menos o primeiro e dividir pela amplitude, como eu fiz, muitos vão pedir para você fazer o quê? Ponto médio original menos o ponto médio central. No caso, 75. Lá em cima, no lugar de subtrair 55, ele vai pedir para você subtrair 75. Tem gente que acha mais fácil. Então, pessoal, fique à vontade. Se você já tem uma transformação que você acha mais tranquila, faça. Por que o Tiago está usando essa transformação? Porque essa transformação é a transformação que o Tiago sente mais à vontade. Porque não tem nem cálculo para fazer. Se você usar sempre o ponto médio original menos o primeiro, como eu fiz, que é 55, dividido por 10, que é a amplitude, a coluna que você está vendo, 0, 1, 2, 3 e 4, é sempre a sequência que você vai encontrar. Sempre. Claro, considerando uma tabela com a mesma amplitude em todas as classes. Beleza? Então pronto. Esse é o ponto médio que eu vou ter para trabalhar. E agora, é hora de multiplicar. Vou pegar esse cara vezes esse. Aqui, ó, papá. Então essa coluna vai me dar o FI vezes o ponto médio transformado. Começa. 10 vezes 0, 0. 20. Olha como ficou bem mais tranquilo, ó. O produto, 90, 90 e 20. Conferindo. 0, 20, 90, 90 e 20. Agora eu preciso do somatório. Aqui eu já tenho 110 e eu preciso agora do resultado, porque ó, somatório, essa parte de cima. 220. Pronto. Somando, ó, 11, 20, 22. 220. Então, a média da variável y, da variável transformada,
vai ser igual y. Eu tenho 220 lá em cima, 220 lá em cima, sobre 110 embaixo. Ok? Chegamos, então, à média y igual a 2. Vai marcar o número 2? Não tem como, porque 2 é a média da variável transformada. E o que é que eu faço para chegar na variável da média... Calma. O que é que eu faço para chegar na média da variável original? Pronto, está aqui, ó. Agora sim, você vai simplesmente multiplicar por 10 e somar 55. Eu acho que eu não entendi. Meus amigos, é como se você quisesse voltar para o ponto médio original, que é esse aqui, ó, rosa. Então, esse 10 multiplica e o 55 passa para o outro lado somando. Então, multiplica por 10 e soma 55. Ou seja, é só aplicar o que nós chamamos de um raciocínio de reversão. Se você chegou no resultado subtraindo 55 e depois dividindo por 10, para voltar, você multiplica por 10 e soma 55. Daí, a variável x vai ser igual à média de x. 20 com mais 55, 75. 2 vezes 10, 20. Com mais 55, 75. Perfeito. Posso agora ficar tranquilo. Mas ainda não é a resposta. Então, resposta. O radar vai ser acionado quando você passar com 75 km por hora, mais 7,5 km por hora. De onde foi que o Thiago tirou esse 7,5? 10%. Lembra que a questão falou que ele é acionado quando você passa com 10% além da velocidade. Então, você passou com 75 e mais 10%, 7,5. Finalizamos, então, a questão com 82,5 km por hora. Tá aí. Pode marcar o item 82,5. D de dado como resposta correta. Questão de número 6, mais uma de média aritmética, tudo certo. Agora, passa para a questão de número 7. Só mais uma de média aritmética. Pronto, aí depois passamos para as demais medidas de posição. Por que a questão 7 é diferente? Galera, na questão 7, eu vou ler o enunciado, sendo que ele está te dando agora frequência absoluta ou frequência relativa. Na fórmula é frequência absoluta simples. Isso aqui é a fórmula, ó. Aqui, ó. Deixa eu voltar para te mostrar. Ó, FI, frequência simples, o número de elementos de cada classe. Quando você chega aqui, você tem uma coluna de frequência relativa, não frequência absoluta, frequência relativa. Além de ser relativa, ainda é acumulada. E aí, Thiago, o que é que eu vou fazer? Bem, eu vou te dar uma opção. Olha o bate-papo que eu vou agora ter com você. Bem aqui. Deixa eu só mudar aqui esse slide. Deixa aqui. Pronto. Beleza. Quando você fala em média aritmética, eu tenho x barra igual. Agora, somatório de FI, para dar um destaque maior, vou colocar aqui de vermelho,
FI vezes o ponto médio dividido por N. Ou a média, para surpresa de muitos, pode ser também escrita assim, x barra igual ao somatório de Fzão I vezes o ponto médio dividido por 100. Eita, professor, que agora eu viajei legal. É isso mesmo, pessoal. Você tanto pode escrever a média aritmética assim, como você pode escrever a média aritmética assim, para uma distribuição de frequência. Professor, me diga aí o que é que você está dando como diferente nas duas. Veja, o FI é frequência absoluta simples, o F minúsculo. Enquanto que o F maiúsculo é frequência relativa simples, absoluta simples e relativa simples, certo? Então, eu tenho aqui frequência absoluta e frequência relativa. Ah, professor, entendi. Enquanto o meu concorrente vai pegar essa tabela, que tem lá em cima, ó, frequência, que tem lá em cima, frequência relativa acumulada, que é Fszão aqui, ó, certo? Frequência relativa acumulada crescente, certo? Beleza. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lembrar da fórmula. Caramba, mas a fórmula usa frequência absoluta e simples. Aí o que teu concorrente vai fazer? Vai pegar a frequência que é relativa, acumulada, vai transformar na frequência relativa simples. Depois que ele tiver a frequência relativa simples, ele vai transformar na frequência absoluta simples, para depois começar a resolver a questão. Você não. Se você se tocar, você diz, espera aí, eu posso usar a frequência relativa simples, como eu também posso usar a frequência absoluta simples. Na ausência da frequência absoluta simples, que é da forma original, eu posso tirar frequência absoluta simples, quantidade, e usar no meu cálculo a frequência relativa simples. Sendo que se eu usar a frequência relativa simples, que é o valor em termos percentuais, a única diferença, eu não vou dividir por N, e sim dividir por 100, que é justamente o somatório da frequência relativa. Tá claro? Eu sei que parece confuso, mas é só exercitar que você consegue entender melhor. Ou você usa frequência simples, absoluta, e divide pelo N, que é o total de elementos, só que nesse caso eu não tenho, eu vou ter que transformar, aí eu vou perder muito tempo. Ou então eu uso logo a frequência relativa simples. Se eu usar a frequência relativa, o valor em termos percentuais, eu vou dividir por 100, que é o todo. É até melhor, porque dividir por 100 é mais fácil. Vamos embora. Vamos lá. Agora é hora de encarar o cálculo. O que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho frequência relativa, o Fzão maiúsculo, para representar a frequência relativa acumulada crescente. Eu preciso da frequência relativa simples. Então, do Fi. Tiago, então, só para ver se eu entendi. Tu vai, nessa questão, tu vai usar o raciocínio que está aqui, é isso? Exatamente, eu vou usar esse aqui, ó. O raciocínio que está na segunda, tá bom? Pronto, vamos resolver usando essa daqui. Para não perder tempo, faz a frequência relativa simples. Vamos lá. 20, já que na primeira classe só tem 20. Se eu juntando a primeira classe, se eu juntar a primeira com a segunda classe dá 60, como a primeira já tem 20, a segunda vai chegar junto com 40. Se até o final da segunda eu já tenho 60 e agora eu tenho 80, a terceira classe apareceu com 20. Então é só ir subtraindo. 18 e agora 2. 100 menos 98, 2. 98 menos 80, 18. É claro que se você somar,
você vai ter que encontrar isso aqui dando 100. 60, 80, 98, 100. Então é esse 100 que eu vou usar bem aqui, ó, embaixo. Como se eu tivesse só 100 elementos na pesquisa. Ah, professor, mas são 200. Eu não estou preocupado com isso. Já combinei com você. Eu não estou preocupado se são 200. Se você quiser usar o 200, você vai colocar aqui, ó, embaixo. Aí você vai ter que ter a frequência absoluta simples. E eu não estou perdendo tempo calculando isso. Agora eu preciso também do ponto médio. Olha para a fórmula. Falta o ponto médio. Ponto médio aqui é fácil de ser calculado? Muito. 4 mais 8, 12. Dividir por 2, 6. Como é sempre de 4 em 4, dá 10, 14, 18 e 22. Sempre de 4 em 4. Para finalizar, pega o FI, vezes o ponto médio e manda ver. 20 vezes 6, 120. 400. 280. 18 vezes 18 é o único que eu vou ter que parar para multiplicar, mas dá 324. E aqui 44. Batendo o olho para conferir. Eu tenho 120, 400, 280, 324, 44. Bom, muito bom. Aqui dá 8. Somando. 16, vai 1, 6, 8, 11. Pronto. Então, 120 com mais 400, com mais 280, com mais 324, com mais 44, dá 1168. Perfeito. Eu nem perdi meu tempo transformando o ponto médio. Por que nesse exemplo você não transformou, Thiago? Porque o ponto médio está simples, ó. Para multiplicar é tranquilo, então não precisa ter esse trabalho, tá bom? Mas se eu quiser transformar, eu posso? Pode. Eu já fiz 2 exemplos transformando. Esse agora eu coloquei exatamente para você enxergar que pode usar a frequência relativa simples no lugar da absoluta. Então chegamos a 11,68. Marca o item que tem 11,68 como resultado. Item A. 11,68. Massa, né? Perfeito. Olha aí. Questãozinha primeira, só para você, ó, ter tranquilidade para acertar. Nessa questão número 8, ele fala de mediana. Mas afinal, o que é a mediana? Nada mais é do que o elemento que divide a distribuição em duas partes, o quê? Iguais. Detalhe. O elemento do meio. Eu só faço falar elemento do meio, mas nem sempre vai ser o elemento. Como assim, Thiago? Se o teu rol, que nesse caso vai ser um rol, tá? Eu tenho aqui dados brutos, mas eu vou organizar. O rol, que é quando você faz o conjunto já com os números organizados, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, se ele for um conjunto com um número ímpar de termos, você tem elemento do meio, elemento central. Então a mediana realmente vai ser o elemento central. Se por acaso você tiver um N, um número de elementos, um número par, aí você vai ter que fazer uma média aritmética simples entre os dois elementos centrais. Você vai ter que somar os dois do meio e dividir por 2, beleza? Ok. Nesse caso, o primeiro passo é colocar os números em ordem crescente, para ficar mais fácil. Então vamos lá, vamos anotar aqui. Começa com 5, depois 9, depois 12. Isso. Então deixa eu anotar. 5, 9, 12. Depois 17, 21 e 28. 17, 21 e 28. Você não pode fazer direto não, sem ter essa frescura de ter que calcular em ordem crescente.
Não, pessoal, não pode. Por favor, você vai perder uma questão simples, tá aí, ó. Uma questãozinha da ESAF, rápida, porque tem que ser uma questão rápida, via de regra. Você tem 20 questões e mais não sei quantas para resolver no mesmo turno. Então, tem que colocar em ordem. 28. Agora, 31, 44, 56, 44, 56, 57, 58, 57, 58, 63, 73, 63, 73, 88 e 95. 88 e 95. Fechou. Pronto. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Realmente são 15. Beleza. E o que é que ele quer? Ele quer a mediana. Então, meu amigo, acaba calcula aqui é direto. Mas calma, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, a mediana vai ser igual a média aritmética, não é um número ímpar. Então é só você pegar o oitavo elemento. Oitavo, Thiago? Sim, oitavo elemento. Como é que tu sabe a posição? Como eu sei a posição? Digo agora. Quando o número for ímpar, nesse caso, 15 termos, para descobrir a posição do elemento central, você pega 15, soma 1, 16, divide por 2. É o oitavo. Então, bem aqui, ó, 3, 6, 7, 8. Esse rapazinho aqui, ó. Esse aqui é exatamente o elemento mediano, o número 44. Tá aí a resposta. Resposta correta, o item C, 44. Só isso, Thiago. Só isso. Aqui, o oitavo elemento. Pronto. Observe, 3 antes, aliás, 3, 6, 7 elementos antes, 3, 6, 7 elementos depois. Então, ele é exatamente o elemento central, aquele. Portanto, valor mediano. Tiago, e se eu tivesse um número par de termos, tipo 24? Então, nesse caso, não tem que somar 1, é só pegar 24, divide por 2, dá 12. Então, é o 12º e o 13º. Somou, dividiu por 2. Quando for ímpar, soma 1, divide por 2, já é a posição. 15 mais 1, então 16, divide por 2, oitavo. 23 mais 1, 24, divide por 2, dá 12. 12º, certo? Beleza. E para finalizar, a próxima questão é em cima dessa sequência também. Ele pede, dado o conjunto de dados da questão anterior, olha aí, ó, da questão anterior, determine a amplitude interquartílica. Pessoal, ele foi bondoso. A ESAF te deu um presente. Um presente, Thiago? Sim, um presente. Porque ela diz o que é a amplitude interquartílica. Em outros momentos, nem isso ela ia te dizer. Ele diz que é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Aí você deve estar abrindo um sorriso dizendo, professor, me ajudou muito não, ela. Eu não sei o que é um quartil, então deixa eu explicar rapidinho. A mediana é o elemento que divide 50% dos valores observados antes daquele ponto e 50% depois. Você pode usar as medidas separatrizes, como quartis, decis e percentis. Um quartil é a fração que representa 1/4 do todo, ou seja, 25%. Certo? Então, quem é o Q3 e quem é o Q1? Para tentar ser mais didático, o terceiro quartil é, na realidade, a mediana da segunda metade. O primeiro quartil é a mediana da primeira metade. Professor, ainda está complicado. Vem cá.
Esse rapaz aqui, o 44, que é o valor mediano, é na realidade o segundo quartil. O segundo. Quer dizer o quê? Que eu já tenho duas partes de 25, ou seja, 50%. É a mediana. Para achar o primeiro e o terceiro, o que você faz? Olha a primeira metade, são 7 elementos, e me diga, quem está no meio? O 17. Pronto. Na hora que você me diz que 17 é o elemento que está representando o ponto central da primeira metade, na realidade, você está me dando o primeiro quartil. Ah, agora eu entendi. Quer dizer que esse é o primeiro quartil. Isso. Quer dizer que a distribuição foi dividida em 4 partes. Por isso, quartil. Decil, 10 partes. Percentil, 100 partes. Então, quando você calcula o primeiro quartil, é a primeira parte que você tem. O finalzinho da primeira e o começo da segunda. Agora, o terceiro quartil é o valor do meio da segunda metade. Então, estamos falando de 63. Então, 63... Opa! Então, 63 vai estar representando o terceiro quartil. Pronto. Tá aí. Mas, professor, o senhor não falou em 4 partes? Sim, pessoal. Primeira, segunda, terceira, quarta parte. Para você dividir em 4 partes, você precisa de quantos cortes? 1, 2, 3 cortes. É isso mesmo. Quando você falar em, vou dividir usando os quartis. Então, são 4 partes, então são 3 quartis. Q1, Q2, Q3. Os decis. São 10 partes, porém são só 9 cortes. Então eu tenho o primeiro decil, o segundo decil, até o 9º decil. Ok? Então é sempre assim. O número de cortes, ou seja, o número de medidas separatrizes que eu vou usar, segmentos, sempre vai ser uma unidade a menos do que o número de partes. Então, se eu tenho que dividir em 4 partes, eu tenho 3 cortes. Primeiro corte, primeiro quartil. Segundo corte, segundo quartil ou mediana. E terceiro corte, terceiro quartil ou o terceiro quartil que dá 75%. A mediana é que coincide com o segundo quartil. Então, Tiago, para chegar nesse resultado, é só pegar Q3 menos Q1, que eu vou encontrar o intervalo interquartílico. Exatamente. Q3, 63 e Q1, 17. Então, 63 menos 17. Ficamos, então, com 46 como resposta. O gabarito, então, D de dado. 46 é o nosso resultado. Beleza, pessoal? Show de bola? Falamos uma questão de mediana e também das medidas separatrizes. Sucesso, vamos para a próxima questão já no próximo vídeo. Até mais!